Olá, família Dai, sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira, mais uma semana aqui com a Daion. Já estamos aqui nos preparando para o início do culto e nós estamos muito felizes em receber vocês. Então fique agora com o pastor Diego ministrando a palavra ao coração de vocês. Quero dar aqui também boas-vindas à Daion, feliz pelo aniversário que está chegando aí no próximo domingo. Feliz de poder fazer parte dessa história, vocês são muito bem-vindos também, em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Vamos nessa, irmãos. Nós estamos hoje, como igreja, no 4º episódio de uma série de mensagens. Nós estamos todos juntos aí trilhando uma série chamada 5 Ministérios. Chegamos hoje no 4º ministério dessa série. Nós temos aprendido muito ao longo das últimas semanas sobre cada um desses ministérios que estão lá em Efésios capítulo de número 4. São 5, nós já passamos pelo ministério apostólico, depois nós passamos pelo profético, depois nós passamos pelo evangelístico e hoje cabe a mim trazer a palavra aqui falando sobre o dom pastoral. Dom pastoral. Existe um vocábulo muito importante lá no grego para falar sobre esse dom. Quando a gente fala sobre a vida pastoral ou o dom pastoral, no grego nós estamos falando sobre o poimen. É de onde a gente traz a palavra poimênica, né? Aqui para o português. Poimen ou poimênica significa literalmente pastorear, acompanhar, guiar, cuidar. E é importante a gente lembrar que dentro dessa série nós não estamos falando sobre cargos. A gente não está falando aqui sobre termos apóstolos na igreja, ou termos simplesmente evangelistas na igreja, ou profetas dentro da igreja. Nós estamos falando aqui sobre dons. E é importante eu dizer isso para que você reconheça que ainda que você não tenha o título de pastor, ou o título de apóstolo, e graças a Deus que você não tem isso, ou o título de profeta, há um dom sobre a sua vida. Há uma parcela de cada um desses dons sobre você. Então hoje aqui eu não vim pregar simplesmente para pessoas que foram chamadas ou chamados para serem pastores. Eu vim aqui falar com pessoas que foram chamadas e chamados para cuidar de outras pessoas, para guiar outras pessoas, para cuidar e tratar outras pessoas. Para a reflexão de hoje, eu escolhi um texto que vocês não conhecem. Ninguém aqui conhece o texto que eu vou ler. Ele está lá no Salmo de número 23, a partir do 1º verso. E nós vamos refletir juntos sobre esse salmo. Eu estou feliz que aqui na igreja também não tem relógio. Então, a gente vai até a hora que eu quiser, isso mesmo, né? Amém. Porque lá em Santos tem um povo que fica lá no fundo falando, pastor, ao horário, tem o culto das 11. Aqui não tem, graças a Deus, né? Salmo de número 23, a partir do primeiro verso, nós vamos ler a primeira parte desse texto juntos aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela sua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fale com a gente. Que saiamos daqui mais pastores do que entramos. Não no cargo simplesmente, mas no dom que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Essa é a minha oração, fale com a gente, fique com a gente. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Irmãos, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ele está lado a lado ali com João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele também está lado a lado com o Salmo de número 91, que eu sei que está aberto lá na sua casa, numa Bíblia lá, sem motivo algum, mas está lá. A gente deixa a nossa Bíblia aberta lá. O que vai acontecer? Não sei, mas está lá aberto. De todos os 150 poemas que a gente tem no livro de Salmos, esse é com certeza o mais famoso. Ele é citado e memorizado por muitas pessoas. Ele é citado por crentes e não crentes. Ele é memorizado por cristãos e não cristãos. E por que eu escolhi esse texto? Porque para mim ele representa praticamente de forma completa a figura pastoral.
E uma das coisas que mais me impressiona nesse texto é que essa narrativa, ela vem de um homem comum. O salmista que escreve esse salmo, o nome dele é Davi. Esse é um salmo de Davi. E se você pesquisar de cabo a rabo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um milagre que Davi fez. Não existe nenhum momento da Bíblia em que Davi ressuscita um morto. Não existe um momento da Bíblia em que Davi cura um cego, cura um coxo. Não, não tem. Não tem Davi multiplicando pão, multiplicando peixe. Não existe nenhum tipo de milagre sobrenatural na vida de Davi. Davi é simplesmente um homem comum, que foi chamado por Deus para viver uma história extraordinária. E essa já é uma grande lição para nós. Porque ao longo da história a gente vai ver que é assim que Deus trabalha. Deus está sempre chamando homens e mulheres comuns, gente normal, como eu e você, que trabalha de segunda a sexta-feira para fazer coisas especiais. Deus está chamando homens e mulheres comuns, como eu e você, para pastorear outras pessoas, para cuidar do coração da nossa família, para cuidar do coração dos nossos amigos, para guiar as pessoas e direcionar os nossos irmãos e também para sermos direcionados por eles. Por isso, o meu primeiro convite para nós aqui nessa manhã é que, de certa maneira, a gente tome posse desse texto e de tudo que a gente vai conversar hoje aqui. Como se essa oração de Davi, como esse salmo, tivesse sido escrito por cada um de nós. Porque é esse Davi, um homem como eu e você, que começa esse discurso com uma das frases mais marcantes e mais bonitas da história da humanidade. Como ele começa? O Senhor é o meu pastor. Eu sei que a gente já deve imaginar isso, mas não custa reforçar. O Davi aqui, ele não está falando da figura de Deus como se Deus fosse um pastor de igreja. Porque é isso que a gente tem como dimensão pastoral hoje, né? Eu acho que é muito difícil você conhecer um pastor de ovelhas hoje. Talvez você conheça, mas é difícil, né? Na nossa rotina ainda aqui, dentro de uma cidade grande, é um pouco mais difícil. Mas Davi não está falando de Deus como um pastor de igreja. A gente tem que lembrar que o Davi, ele vem de uma família pastoral, ou de um ambiente mais pastoril, de pastorear ovelhas. No antigo Israel, a figura de um pastor de ovelhas era uma linguagem muito familiar e muito significativa. Vale a gente lembrar que a sociedade aqui era uma sociedade agrária. Eles viviam, dependiam da criação de ovelhas para sobreviver. Então, quando o Davi ele começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor, ele está falando como se eu chegasse aqui hoje e dissesse assim: o Senhor é aquele que proveu arroz e feijão para a mesa de todo brasileiro. É algo comum para todos nós. É algo que a gente vê todos os dias. Então, para o Davi, isso é algo muito natural. E aí, eu vou trazer aqui um momento Animal Planet para nós. Todo mundo já viu o momento Animal Planet aqui. Eu vou falar um pouco sobre o reino animal, porque eu não sei se você sabe, mas há algumas curiosidades importantes sobre as ovelhas. Primeira curiosidade que eu trouxe aqui é que as ovelhas, elas são animais extremamente dependentes. Diga comigo, ovelhas são dependentes. Muito obrigado. As ovelhas, elas são animais que são incapazes de sobreviver sozinhas. Elas têm a tendência natural de se perder com muita facilidade. Outra coisa, elas não conseguem se defender dos seus opositores ou daqueles que vêm contra ela. Não, ela não consegue. Você nunca viu uma ovelha lutando contra um leão? Já viu? Se você viu, está errada essa cena aí, esse filme é estranho. É por isso que numa das parábolas de Jesus, ele cita uma ovelha que se perdeu das outras. Eram 100 ovelhas e uma se perdeu, porque é natural uma ovelha se perder. A segunda lição aqui sobre ovelhas no mundo animal é que as ovelhas elas têm uma visão completamente limitada. As ovelhas elas não conseguem enxergar com clareza aquilo que está na frente delas. É por isso que as ovelhas dependem de um pastor para guiá-las. Já pensou por que a ovelha não anda? Já viu um vira-lata caramelo? O vira-lata caramelo, ele está aqui hoje, amanhã ele está lá em Santos, normal. E ele sai todo feliz andando ali na Imigrantes, tranquilamente. Ele vai chegar lá e, se brincar, ele vai conseguir voltar para cá. E vai para a casa dele normalmente. Por que as ovelhas não conseguem? Porque elas não enxergam muito bem. A visão das ovelhas é uma visão muito limitada. E isso impede elas de encontrar o quê? Bons pastos. Águas tranquilas.
Porque se ela não consegue enxergar o que está na frente dela, como que ela vai enxergar se o pasto é bom ou não, se a água está tranquila ou não? Terceira lição aqui sobre o Animal Planet é que as ovelhas, elas são animais naturalmente medrosos. Diferente dos cachorros e dos gatos que dormem em qualquer lugar. Irmãos, eu moro num bairro que tem muitos cachorros caramelos. E eu sei do que eu estou falando. Eles dormem no meio da rua, não é na calçada. Quantos aqui já viram um cachorro caramelo dormindo no meio da rua? E aí eles estão lá na frente e você vai chegando com o carro e eles nem se importam. Aí você vai chegando, aí o que acontece? Se o seu bairro é como o meu, o cachorro ele levanta e vai olhando para o carro assim como se, você não está me vendo aqui não? Pô, você tem que passar logo aqui. Aí ele levanta e sai andando assim bem tranquilamente. A ovelha não consegue dormir em qualquer lugar. A ovelha, ela precisa de um lugar seguro. E ela precisa sentir que esse lugar é seguro. Ela não pode sentir cheiro de predador. Ela não pode ter nenhum tipo de estresse no rebanho, senão ela não consegue descansar. Então, olha só como isso já traz uma visão muito diferente para nós sobre o texto do Salmo 23. Porque quando Davi ele pensou numa figura que representasse Deus, o cuidado de Deus para com a humanidade, o Davi não lembrou dos seus dias como rei, o Davi não lembrou dos seus dias como um grande soldado, um grande guerreiro, o Davi não lembrou dos seus dias como um grande administrador de uma das maiores nações da história da humanidade. Não, quando Davi pensou na ação de Deus sobre a humanidade, ele lembrou dos seus dias como pastor. E o jeito como ele cuidava das ovelhas, lembrou do jeito que Deus cuida de cada um de nós. É debaixo dessa perspectiva que eu trouxe aqui algumas verdades sobre esse texto, que nos mostram um pouco mais sobre o dom pastoral. E é óbvio, irmãos, que tudo que eu vou dizer começa com um modelo máximo de pastoreio, que é o modelo do Senhor. Mas eu quero hoje que a gente assuma também a perspectiva de que isso é sobre nós. A gente tem que assumir a responsabilidade de que nós também fomos chamados para pastorear uns aos outros. Quer você tenha muitos anos de igreja, quer você tenha poucos anos de igreja, quer essa seja a sua primeira vez numa igreja como essa, Deus te chama para cuidar e para guiar outras pessoas. Porque a impressão que eu tenho é que a gente vai vivendo e a gente vai, essa palavra talvez não exista, mas a gente vai se desresponsabilizando. A gente vai transferindo a responsabilidade para todos os outros. Parece que o líder de GC tem que cuidar das pessoas. O pastor tem que cuidar das pessoas. Todo mundo tem que cuidar, menos nós. Não, como assim? Ninguém ligou. A pessoa está 1 mês fora da igreja e ninguém ligou para ela. Não, o pastor tinha que ter ligado. Não, hoje eu vim aqui para dizer para você de que o cuidado pastoral está acima de qualquer nível hierárquico, de qualquer tipo de nome que a gente pode dar para as pessoas. O cuidado é algo que nós precisamos fazer uns com os outros em nome de Jesus. Isso é responsabilidade do pastor? Mas isso é responsabilidade de cada um de nós. Hoje é dia de nós lembrarmos, irmãos, que uma das últimas falas de Jesus aqui nessa terra foi: ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Isso não foi específico para pastores, nem para apóstolos, não, isso foi para todos os seus seguidores. Quantos são seguidores de Jesus aqui? Digam amém. Então o chamado para cuidar uns dos outros é para você também, em nome de Jesus. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, para eu poder beber água aqui, fala para ela assim: você não é mais ovelha, você é pastor. Essa é a ideia, a gente vai sair daqui hoje cuidando uns dos outros em nome de Jesus. A primeira lição que nós aprendemos é que pastor é aquele que provê o necessário. Pastor é aquele que provê o necessário. Não é assim que o Davi começa o seu salmo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Uma das convicções mais profundas que Davi tinha quando ele pensava no Senhor era a certeza de que caminhando com o Senhor, nada lhe faltaria. E como que Davi conseguiu chegar nessa conclusão? O Davi chegou nessa conclusão olhando para o seu passado. O Davi viu o Senhor prover o necessário quando ele era pastor de ovelhas. Davi viu o Senhor prover o necessário quando ele era rei de Israel. Quando outros povos vinham contra Israel, Davi percebia o cuidado do Senhor.
E é justamente ali, irmãos, quando Davi olha para trás e faz as contas, é que ele é capaz de perceber que sob o pastoreio do bom pastor, nada nos falta. Esse é o meu convite para nós nessa manhã, a gente lembrar e olhar para trás, olhe para a sua história. Há algum momento da sua vida em que o bom pastor deixou faltar algo para você? Há algum momento da sua história em que te faltou cuidado de Deus? Em que te faltou o apreço do Senhor? A conclusão que Davi chegou é que assim como o pastor provê o que as ovelhas precisam, Deus provê tudo o que nós precisamos. E eu quero fazer coro aqui com aquilo que a pastora Tati disse no momento do ofertório. Talvez, irmãos, Deus não vai nos dar tudo o que nós queremos, mas Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. O Bruninho, eu falei aqui, ele vai fazer 1 ano, daqui 10 dias. Irmãos, hoje eu já não dou tudo que o Bruno quer. Porque se eu der o que o Bruno quer, ele quer brincar com um copo de vidro batendo no chão assim, ó. O Bruno, ele não quer nada que a gente dá para ele, sabe assim, olha Bruno, isso aqui é um brinquedinho que não vai te machucar, que não vai te ferir, que não vai fazer nada. Ele pega, joga fora e ele vai para a tomada. Fala assim, não, eu quero brincar com a tomada. Eu falo, não Bruno, a tomada não, vem aqui. Não, ele quer subir em cima da mesa e ele quer ficar assim, ó, balançando em cima da mesa. Porque se eu der para o Bruno tudo o que ele quer, o Bruno morre em 5 minutos. Essa é a ideia de Deus sobre nós. Deus não vai nos dar tudo que nós queremos, porque algumas vezes, eu ouso dizer, na maioria das vezes, aquilo que a gente quer não é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Não é à toa que a palavra do Senhor nos diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. É como se nós desejássemos algumas coisas e Deus diz assim, ei, isso que você deseja parece bom, mas não é bom. Aquilo que eu tenho para você é sempre melhor. Nós muitas vezes desejamos coisas longe da vontade de Deus. Irmãos, existem portas que se fecham na nossa vida e a gente pensa que é punição de Deus. A gente olha e fala assim, puxa vida, por que Deus não abriu essa porta de emprego? Puxa vida, por que Deus não fez com que eu me casasse com essa pessoa? Por quê? Porque Deus é mau, porque Deus é injusto, porque Deus está me punindo. Ei, muitas portas que Deus fecha não são para punição, são para proteção. São cuidado do Senhor sobre nós. E como você sabe disso, Diego? É só a gente olhar para o nosso passado. Nós só estamos onde estamos porque o Senhor fechou muitas portas. E porque Ele fechou portas lá atrás, hoje nós estamos aqui servindo ao Senhor. Então a gente tem que alcançar um nível de maturidade como o de Paulo, que reconhece que a gente pertence a um Deus que proverá exatamente o que a gente precisa. É isso que ele disse, quando ele disse assim, eu sei o que é passar em necessidade, eu sei também ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, como Paulo termina, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, eu sei ver a mão de Deus no dia bom, mas também sei ver a mão de Deus no dia mau. É por isso que eu posso todas as coisas, nada me falta andando com o Senhor. É por um coração e uma postura assim que eu oro nesse dia, irmãos, que a gente saia daqui com a certeza de que se o Senhor é o nosso pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Ei, Deus te trouxe aqui para te lembrar de que não te falta nada. Se você entrou aqui cansado, não vai te faltar descanso em nome de Jesus. Se você entrou aqui abatido, não vai te faltar refrigério em nome de Jesus. Se você entrou aqui perdido, não vai te faltar direção em nome de Jesus. Agora a pergunta que eu faço para nós hoje é a seguinte. Se a gente entende que nós somos embaixadores de Deus, se nós entendemos que somos representantes de Deus, nós não deveríamos também nos empenhar em ser para os outros pelo menos um pouco daquilo que Deus é para nós? Se nós somos representantes de Deus e Deus não deixa faltar nada para a gente, será que a gente não deveria também se empenhar para que não falte nada para os nossos irmãos e irmãs? Será que a gente também não deveria ser instrumento de provisão para a vida daqueles que nos cercam? Porque é isso que o dom pastoral vai fazer. O Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, porque Deus ele tá atento às nossas necessidades. Será que também não deveríamos estar atentos às necessidades uns dos outros? Irmãos, responda com sinceridade, como é que você se sente quando você está num dia mau e você recebe uma mensagem inesperada? De alguém dizendo assim, oi Má, tudo bem?
puxa vida, sei lá, eu senti hoje que você estava meio tristinha, a Mari não estava muito bem, né, Má, eu estou orando por você. Olha, fulano, eu descobri que você está desempregado, puxa, não deve ser fácil, né, você está com um bebê recém-nascido, eu estou orando por você, conta comigo porque você precisar. Como é, irmãos, que a gente se sente quando chega uma mensagem como essa? Verdade. Não é gostoso? E por que a gente não faz isso com os outros com mais frequência? Por que a gente não fica atento às necessidades ao nosso redor para dizer assim, puxa vida, faz um mês que eu não vejo aquele irmão na igreja. Ô irmão, estou sentindo sua falta, meu irmão, você é importante para mim. Poxa, faz tanto tempo que eu não te vejo. É bom, e por que a gente faz isso tão pouco para os outros? Essa palavra de hoje, irmãos, é um despertar do Senhor para nós. Se somos ovelhas do bom pastor, se somos bem cuidados por Ele, é dia de nos levantarmos também como pastores uns dos outros, para cuidarmos uns dos outros. Quem sabe hoje seja um bom dia para você encorajar alguém que está passando um momento de crise. Quem sabe hoje seja um bom dia para você sair daqui e ligar para um irmão e dizer assim, irmão, senti sua falta no culto, não sei se você está indo às 11, não sei se você está indo às 18, mas isso não importa muito, eu quero dizer que você é especial para mim. Quem sabe hoje seja um bom dia para você simplesmente orar pela vida de alguém. Eu não sei, mas eu sei é que Deus está nos chamando hoje para que se não tem faltado nada para nós, irmãos, de verdade não pode faltar nada para os outros. Se nós nos chamamos de família, se nós nos chamamos de irmãos, eu chamo você de irmão, você me chama de irmão, chamamos as irmãs de irmãs, significa que nós somos uma família. Então a necessidade dos outros tem que ser a nossa necessidade. Pastor, mas a ADAI é uma igreja muito grande, vamos resolver isso. Estamos nos GCs, estamos nos encontros aí, nos pequenos grupos, estamos nas classes de escola bíblica, irmãos, quem quer vai dar um jeito. Pastor, eu não consigo alcançar todo mundo, mas tem alguém que você consegue alcançar, e é essa pessoa, muitas vezes, que está precisando de uma mensagem sua. Então, irmãos, eu oro para que seja proibido, a partir de hoje, a gente saber que tem alguém precisando de oração e a primeira coisa que faz é ligar para o pastor. Oi, pastor, tudo bem? O senhor pode ligar para o fulano? Não, a gente tem que ir lá e ligar a gente. Porque a Bíblia diz sobre nós, que nós somos, todos nós, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos sacerdócio real. O sacerdócio é universal de todos os crentes. Não tem mais pastor, presbítero, diácono, não. Ninguém é mais importante que ninguém. Cada um tem as suas funções, mas no final das contas, todos fomos chamados para cuidar uns dos outros. A minha primeira oração por nós hoje é que, assim como o Senhor proveu o necessário para nós, irmãos, eu oro por uma igreja onde não falte nada para ninguém. Aqui eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando onde não falta um apoio emocional, um apoio espiritual, uma palavra pastoral de cada um de nós, em nome de Jesus. Onde houver uma pessoa triste na nossa igreja, haverá um outro povo mandando uma mensagem, fazendo uma ligação, fazendo uma visita, para a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque pastor é aquele que provê aquilo que é necessário. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, se a primeira é que pastor é aquele que provê o que é necessário, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que pastor é aquele que guia e aquele que protege. Diga comigo, pastor guia e protege. Olha só como Davi continua o texto. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A ideia de Davi, irmãos, sobre Deus, ela não é limitada à provisão de comida e de bebida simplesmente. Davi encontra no Senhor um pastor que cria e também o leva para um lugar de segurança e de conforto. Pastos verdes e águas tranquilas são símbolos desse lugar. Um lugar de segurança, onde as ovelhas podem descansar sem preocupações. Quando a gente fala de águas tranquilas, a gente está falando de águas onde não tem predadores. Imagina uma ovelha, essa cena a gente já viu no Animal Planet, né? Quando os animais estão lá bebendo água no rio, eles ficam só de olho assim, ó, só esperando. Aí vem o crocodilo e, uau, abocanha aquela presa. As ovelhas não bebem água assim, porque elas sabem que um crocodilo pode sair a qualquer momento. Então elas procuram águas tranquilas. Agora, águas tranquilas e pastos verdejantes não tem a ver com a ovelha.
Porque lembra que eu falei, a ovelha ela tem uma visão limitada, ela não consegue simplesmente encontrar sozinha um lugar assim. Outra realidade é que apesar de limitada, a ovelha sabe quando a água está agitada e tem predador. Ou seja, pasto verde e água tranquila, lugar de descanso e lugar de segurança, não são resultados do trabalho da ovelha, são resultados do trabalho do pastor. É o pastor que leva a ovelha a pastos verdejantes e águas tranquilas. Significa que a ovelha descansa não no seu próprio trabalho, mas ela descansa no trabalho do pastor. Sabe, irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que entraram aqui correndo muito, trabalhando muito, achando que o fruto, pasto verde, água tranquila, vai ser fruto do seu próprio trabalho, da sua força, do seu braço, porque você é inteligente, porque você é capaz, porque você consegue. Gente que está batendo a cabeça, procurando um lugar de descanso, caçando águas tranquilas, mas eu lembro quando era pequeno, alguém dizia assim, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não é um bom ditado, mas é o que funciona para esse momento aqui. Quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente faz, menos a gente consegue, mais água turbulenta a gente encontra, hein? Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida. Se o seu Deus, se o Senhor é o seu pastor, mesmo que você esteja enfrentando a fase mais desafiadora da sua vida, Ele vai te conduzir a pastos verdejantes, Ele vai te conduzir a águas tranquilas. Não é à toa que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, diz o Senhor. Está cansado e sobrecarregado, você não vai para um livro de autoajuda, você vai para os braços do Senhor. O texto segue agora falando de algo um pouco mais sombrio. O salmista agora vem dizer sobre os dias em que a gente caminha por vales de sombra e de morte. E para compreender isso, irmãos, a gente tem que voltar lá para a dinâmica da vida pastoril do Davi. Quando estava chegando o fim da primavera e o verão ia começando, o pastor normalmente ele compreendia que era tempo de tirar o rebanho do pasto convencional e levá-lo para um terreno diferente, mais arborizado. Por quê? Porque o verão está chegando. De preferência, onde eles encontravam esses pastos mais verdes? No topo das montanhas, que é onde o sol bate com mais frequência. Agora, se por um lado a expectativa de chegar no alto da montanha para comer um pasto mais gostoso, para beber uma água mais gostosa, era muito positiva e muito encantadora, tanto para o pastor quanto para as ovelhas, para chegar lá, os caminhos eram desafiadores. Porque não existia uma fórmula mágica para você chegar no alto de uma montanha. Para chegar no alto da montanha, você tinha que passar por caminhos extremamente depressivos, lugares muito baixos, os vales. Mas aqui vem uma informação muito importante para nós, que eu encontrei fazendo essa pesquisa. Eu não sei se você sabe, mas e guarde isso aqui, que talvez seja a coisa mais importante que a gente vai ouvir hoje. Nenhum pastor levava o seu rebanho por caminhos onde ele mesmo não tivesse estudado o percurso primeiro. O pastor, ele não saía pegando a ovelha e falando assim, a gente vai descobrir o caminho junto, vamos lá. Deixa eu ver, não, ali eu não sei se dá para passar, vamos tentar. Não existe tentativa para o pastor. O pastor primeiro deixava as ovelhas em segurança, andava por esses caminhos tortuosos, pelos vales de sombra e de morte, e quando ele conhecia esses caminhos, ele volta para buscar as suas ovelhas. Significa que por mais que o caminho fosse novo para a ovelha, não era novo para o pastor. Significa que os caminhos por onde nós estamos passando, por mais que sejam novos para nós, não são novos para Deus. Pastor, estou passando pelo pior momento da minha vida, pela fase mais desafiadora. Pode ser novo para você, mas Deus já está lá. Deus já está lá na frente esperando para celebrar junto com você. O pastor sabia onde os rios eram turbulentos. O pastor sabia onde existiam avalanches de terra. O pastor sabia tudo isso. O que o Davi está dizendo é, por mais que o ambiente possa parecer desafiador, pode confiar, o Senhor já está lá. Porque, irmãos, Deus jamais vai levar você a passar por lugares onde você não seja capaz de passar. Deus nunca vai mandar uma prova maior do que você possa suportar. Não é assim que a gente cresce aprendendo. Não é isso que a palavra do Senhor diz.
É por isso que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, por quê? Não, porque eu tenho equipamentos de segurança, eu tenho EPIs, eu tenho uma bota boa, eu tenho um óculos de proteção. Não, o Davi não está preocupado com isso, ele está dizendo, eu vou andar no vale da sombra da morte, eu não morro, porque eu sei quem está comigo. Deus está comigo. Não é sobre aquilo que Deus tem ou daquilo que Deus faz, é sobre aquilo que Deus é sobre nós. Essa é a certeza de que tem que inundar o nosso coração hoje. Eu não sei como você entrou aqui, é impossível saber todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, mas uma coisa é certa, eu sei quem te trouxe até esse lugar. Eu sei quem caminha com a gente nos vales de sombra e da morte, e Ele vai nos manter a salvo. Agora aqui eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no primeiro ponto. Guardadas as devidas proporções, será que nós não deveríamos também ser instrumentos para levar as pessoas que nos cercam a lugares seguros e lugares de proteção? Os nossos amigos que estão passando por vales profundos, será que eles não deveriam estar aqui com a gente hoje ouvindo essa palavra? Será que eles não deveriam estar no GC junto com você? Ei, quantos aqui tiveram a vida transformada pelo nome de Jesus? Digam amém. Será que aquilo que transformou a nossa história não deveria estar transformando a história dos nossos amigos também? Eu preguei domingo passado na nossa igreja em Santos e eu disse, sabe qual é uma das grandes injustiças que a gente pode fazer com os nossos amigos e familiares? É impedir de que aquilo que transformou a nossa história transforme a história deles também. Porque parece que a gente encontra esse Deus que nos leva em lugares de proteção, e aí a gente está comendo um pasto gostoso, a gente está tomando uma água tranquila, a gente está protegido pelo Senhor, só que os nossos amigos estão lá fora, caminhando a passos largos para o inferno, batendo cabeça, procurando uma comida boa, e nós que encontramos, muitas vezes não trazemos eles, e eu não estou dizendo só para a igreja não, irmãos, a igreja é um lugar muito importante para você trazer, mas estou dizendo para que eles conheçam Jesus através da sua vida. Um parênteses aqui, eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, mais de 90%, pastor, das pessoas que chegam na nossa igreja em Santos, chegam feridas por outras comunidades. 90%. Pessoas se convertem em Santos. Gente que vai lá pela primeira vez, aceita Jesus, lindo, maravilhoso, fico muito feliz. Mas 90% das pessoas que chegaram na nossa igreja foram pessoas machucadas em outras comunidades. Ovelhas que estavam à procura de um pasto verde para poder comer uma comida boa, mas que encontraram maldade naqueles que deveriam protegê-las. Diga onde você quer chegar. Ei, se a Adai é um lugar seguro para você, se a Adai é um ambiente seguro para a sua família. Eu falei isso para a pastora Tati esses dias. Uma das grandes alegrias do nascimento do Bruno foi eu conseguir refletir que ele tem um lugar seguro para viver na nossa igreja. Um Adai Kids que vai guiar ele num caminho de segurança até a vida, até a adolescência. Depois ele vai passar por impulso, depois ele vai passar por pulso. A Adai é um lugar seguro. E por que nós não estamos trazendo os nossos amigos para esse lugar de segurança? Sabe, irmãos, aqui há muitas ovelhas que foram alcançadas pela graça de Jesus, pelo cuidado do Senhor, receberam uma palavra que te levou para um novo nível. Agora, irmãos, é tempo de nós pastorearmos. Aquilo que eu disse no começo é verdade, ninguém aqui é mais ovelha, nós somos pastores, nós cuidamos uns dos outros, nós levamos a mensagem uns para os outros, e essa é a minha oração hoje. Primeiro, que a gente saia daqui com a convicção de que somos ovelhas do bom pastor que é Jesus, e esse pastor sabe prover o que a gente precisa. Se o Senhor é o nosso pastor, irmãos, deixa eu repetir, nós não teremos falta de nada. Não vai te faltar coragem para enfrentar os dias maus, não vai te faltar alimento, não vai te faltar abraço, não vai te faltar cuidado, e é aí que você vai ser convocado para cuidar e para abraçar e para ligar e para prover para outras pessoas. Não sei se você sabe, mas o Mar Morto da Bíblia, ele só é morto, o nome dele é Mar Morto porque ele só recebe, ele não entrega água para ninguém. A lógica de qualquer mar é receber de algum lugar e entregar para outro lugar. O Mar Morto ele só recebe, vai acumulando e vai acumulando. É assim que muitos de nós estamos, acumulando palavra atrás de palavra, louvor atrás de louvor, estudo bíblico atrás de estudo bíblico. É hora da gente começar a desaguar na vida de outras pessoas em nome de Jesus. Se recebemos cuidado, precisamos entregar cuidado. Fomos curados para curar. Fomos salvos para, em nome de Jesus, salvar outras pessoas. Segundo, que a gente saia daqui hoje
com a certeza de que o Senhor é quem nos guia e nos protege. Ei, a proteção disponível para nós em nome de Jesus. O cuidado do Senhor. Deixa eu misturar as coisas aqui, porque o mesmo livro que disse que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não precisaria temer, é o mesmo que disse o Salmo 91, que está aberto lá na nossa Bíblia, e eu quero terminar esse sermão profetizando isso para você. Você pode erguer a sua mão aí, por favor. Ei, essa palavra é sobre nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ei, você vai dizer do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele vai te livrar do laço do caçador, da peste destruidora. Ele vai te cobrir com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua fidelidade será o seu escudo e proteção. E isso é sobre você. Você não vai temer o pavor noturno, a seta que voa de dia, a peste que se propaga nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Com os nossos olhos contemplaremos a mão do Senhor guardando a nossa vida, porque se você fizer do Senhor o seu refúgio, do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele vai dar ordem a seu respeito, para que te livre e te guarde, em nome de Jesus. O Senhor estará com você na angústia, meu irmão. Agora, qual é o nosso desafio? Trazer outras pessoas para debaixo das asas do Altíssimo junto com a gente. Que sejamos a ponte que liga as pessoas a esse lugar. Que sejamos a ponte que liga as pessoas ao cuidado do Senhor. Que haja sempre uma palavra de motivação. Que haja sempre uma palavra de cuidado e de carinho sobre nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Eu quero orar por você. Quero orar por todos os pastores que estão aqui nessa manhã. Onde estão os pastores aqui? Diga amém. Você é pastor do Senhor, amém. Somos pastores, cuidadores dos nossos irmãos. Se você pode, se coloque de pé. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo seu cuidado, somos gratos porque não nos falta nada, ainda que algumas coisas supérfluas faltem, se não nos falta a sua presença, temos tudo o que precisamos para viver. Dizemos aqui, ó Deus, como Moisés disse, de que adianta entrar na terra prometida sem a presença do Senhor, preferimos o deserto com o Senhor, do que a terra prometida sem a sua presença, Deus. Desejamos o Senhor, não simplesmente aquilo que o Senhor pode nos dar. Por isso eu oro, Deus, agradecendo pela sua provisão, pelo seu cuidado, pela sua proteção, pela segurança que sentimos em pertencer ao Senhor. Mas agora, Senhor, eu também oro para que sejamos pastores, instrumentos do Senhor para a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus, não nos deixe transferir a responsabilidade para aqueles que têm um título de pastor, não. Pai, é muito bom sermos cuidados pelos pastores da nossa casa, é maravilhoso, mas estamos saindo daqui entendendo que o Senhor é o bom pastor e que também é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Leva-nos para esse lugar, Deus, lugar de cuidado. Senhor, que até o final do ano os nossos amigos estejam aqui junto com a gente. Deus, que a nossa família esteja aqui junto com a gente, para viver aquilo que temos vivido. Fomos transformados pelo Senhor, e agora o nosso desejo é trazer os nossos irmãos, irmãs, tios, tias, pais, mães, filhos, todos aqui, para cuidar, para tratar, para estar debaixo das tuas asas. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor é santo, santo. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus, onde você está. Uau, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao seu coração como tem falado ao meu. A gente tem aprendido sobre os 5 ministérios ao longo desse mês. E hoje, em especial, foi sobre o tema pastoral. O Senhor é o nosso pastor e de nada a gente tem falta, porque Ele supre todas as nossas necessidades. E se você quer receber o Senhor em seu coração, faça essa oração comigo dizendo assim: Senhor, eu te recebo como único, como suficiente, Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me leve para o céu, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e se você quer um contato mais próximo, mande um e-mail para nós, contato@dai.com.br. Nós, como pastores, nós queremos sempre estar com vocês na caminhada cristã. E nesse momento tão especial também, a gente
juntos entendemos que somos uma casa com muitos cômodos e você pode ofertar em nossa casa de oração. A sua oferta, ela é muito necessária para nós, porque nós estamos em uma grande obra e que a gente juntos não vamos fazer dela parar, porque o Senhor está conosco e a gente crê que todos os dias Ele supre as nossas necessidades. E nós, como igreja, precisamos ter um coração generoso e precisamos sim da oferta de vocês. Nós estamos aqui no campestre, no local do campestre, estamos em reforma, estamos precisando da generosidade de vocês. Então, se você desejar, todas as informações estão passando agora, está aí no QR Code, todas as informações estão onde você está assistindo e a gente pede em nome de Jesus que possamos estar juntos também nessa grande obra. E é isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês. E nós queremos também dizer que estamos em semana de festa, 4 anos da Dayon, que a gente vai comemorar ao longo dessa semana e domingo estaremos juntos, 4 anos da Dayon. Obrigada a todos os voluntários, membros, todos aqueles que fazem a Dayon acontecer. Deus abençoe e um grande beijo. Até a próxima!